Tem a ver com estarmos em Cristo, né? Como está aqui, ó. Deixa eu passar aí. Aí, ó. 2 Coríntios 5:17. Eu botei na versão amplificada, eu tenho usado esse texto. Assim, se alguém está em Cristo, o Messias, sempre tenho falado isso, Cristo é quem Ele é a nova criatura. As coisas antigas, ou seja, a antiga condição moral e espiritual prévia, já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, essa série de mensagens é só para despertar você, que a principal mudança que precisava acontecer na tua vida, aconteceu quando você entregou a tua vida a Jesus. E a sua natureza foi transformada. Aquela velha natureza, a velha condição moral caída, a natureza do pecado, ela morreu. E deu origem a uma nova vida. Quando a Bíblia diz ali nova criação, ou criatura, essa palavra nova no original, é a ideia de algo assim, novo mesmo. Não é que Deus fez um remendo, ou pegou uma cadeira velha e deu uma reformada. Não, Deus fez algo novo, na minha e na tua vida, interiormente falando. E isso muitas vezes, quando a gente olha para o lado de fora, isso não parece uma realidade. Porque do lado de fora, assim, não muda tanta coisa. A gente continua vivendo na mesma realidade da casa que a gente mora e tal. Então é difícil para nós, porque não é uma realidade palpável, não é uma realidade tangível. E nós, como seres humanos, ao longo da nossa jornada de vida, me dá um pouquinho mais de retorno, Didio, por favor. E nós, como seres humanos, ao longo da nossa jornada de vida, obrigado, ao longo da nossa jornada de vida, a gente vai se acostumando muito a viver por aquilo que a gente vê, sente, é isso. Quem foi ensinado a viver pela fé? Ninguém, gente, até dentro da igreja. Isso não é ensinado, isso não é falado. Fala aí para mim, como é que eu vou viver uma realidade que eu não vejo? Pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Só é possível viver uma realidade que não é tangível nem palpável pela fé. É uma realidade interior, é uma realidade de uma natureza que mudou. É uma realidade de algo que transformou você. A ponto da Bíblia dizer assim, ó, nós éramos inimigos de Deus. Agora somos amigos, somos filhos. Nós estamos afastados da vida de Deus. Agora a vida dele entrou em nós. A Bíblia chega a dizer, nós éramos filhos das trevas, filho do diabo, gente. Agora diz que nós somos filhos de Deus. Isso mudou. É a nossa nova realidade. Agora, tudo isso você não vai ver olhando para o lado de fora. Olhando para aquilo que você enfrenta. Olhando para a realidade natural. Isso não é uma realidade natural. É uma realidade sobrenatural. E essa realidade sobrenatural, ela tem um poder. Ela tem um poder de te conduzir. Escute só. A realidade sobrenatural da tua nova condição em Cristo. Como é que eu vou falar devagarzinho? Para você pegar o entendimento. A realidade natural, a realidade sobrenatural da sua nova condição em Cristo, tem o poder de transformar e de te conduzir em meio à realidade natural que você enfrenta aqui fora. É através dessa realidade sobrenatural que você tem que tirar o foco, a força e o entendimento para olhar tudo que você enfrenta da maneira certa, dessa ótica, da ótica correta. Você não pode se ver diferente do que a Bíblia diz. Por mais que você esteja enfrentando uma situação desfavorável, você não está em desvantagem, você está em Cristo. Aí começa a te animar, tá vendo? Por que está te animando? Porque o Espírito Santo que está dentro de você está testificando uma realidade que eu estou falando com a minha boca. Porque Ele mesmo está me inspirando a falar algo e Ele mesmo está aí dentro de você para testificar. Por mais que você esteja numa condição de desvantagem, naturalmente falando, você não está em desvantagem, você está em Cristo.
E é desse lugar que você vai tirar a força para enfrentar as situações onde aparentemente você está em desvantagem. Aparentemente. Mas só que essa força eu tiro mediante o foco que eu coloco na minha nova natureza. Só que, infelizmente, a igreja não é ensinada. A igreja não aprende. E aí a igreja vive mais uma naturalidade do que a sua realidade sobrenatural. É uma mudança de foco que tem que acontecer. Tem que ser assim. A Monique hoje, ela estava me contando uma experiência que ela teve tudo a ver com isso, me lembrei aqui, porque ela precisava ir lá na Marinha marcar um médico para a Esté, então abriu um mês, ela precisava ir lá marcar um médico, e infelizmente, o Hospital da Marinha é bom até certo ponto, mas também tem uma demanda muito grande, são muitos militares, e muitos também acabam inserindo a família e tal, então fica uma sobrecarga grande. Ela precisava ir lá marcar um médico, do acompanhamento e tal. E aí quando ela chegou lá, porque o pessoal chega às 6 da manhã, porque a agenda vai abrir para marcar o médico. E ela não podia chegar às 6 da manhã, que tinha que deixar a Esté no colégio primeiro. Então deixou a Esté, chegou lá às 8. Quando chegou lá, já tinha muita gente na frente. E aí quando ela viu aquela multidão, ela já entendeu que ela ia só se fosse pela fé. E aí, segundo ela, me contando, começou a declarar. Chegou lá com humildade, onde é que eu coloco aqui? Coloca aqui, botou a identidade da Esté numa pilha assim. Meu Deus. E começou a declarar, eu vou conseguir uma vaga, eu vou conseguir e tal. Beleza, daqui a pouco começaram a chamar o pessoal, acabou as vagas e devolveram a documentação de quem não tinha marcado. E o pessoal começou a criar confusão e tal, e ela está na dela, sem criar confusão, orando em línguas. Está vivendo a realidade sobrenatural. Eu só estou te mostrando algo. Foi com ela, não foi eu não. Porque ela não gosta de subir para contar, mas poderia até deixar ela falar. Daqui a pouco, parou de devolver, não devolveram a da Esté, a identidade, mas ela foi lá procurar saber. Não, porque não devolveram a identidade da minha filha. Humildade. Não adianta criar confusão. Você está no reino de Deus. Reino de Deus não é reino de confusão, nem de tirar satisfação com ninguém. Reino de Deus é reino de humildade. Escolheu tirar satisfação, tu já vai se arrebentar, tu já foi para outro reino. Agora, toda vez que você escolher a humildade, você está no reino de Deus. Mas eu estou com a razão, pastor. Seja humilde, abre mão da razão, você está no reino de Deus. Jesus também tinha toda a razão para não se fazer homem. Mas ele se fez, foi ou não foi? Então, beleza. Foi lá, aí a identidade da Esté estava assim, esquecida. Não vai ter, se você quiser esperar aí para falar com a chefe do setor, você pode falar, mas não tem mais vaga, não tem como marcar e tal. Ela falou, vou esperar. Aí tinha uma fila de não sei quantas pessoas, todo mundo para falar com a chefe do setor, mas todo mundo com aquele espírito. Não, porque isso é um absurdo, e papapá, e papapá. Beleza, segundo ela, não sabe o que aconteceu, vai gente para um lado, vai gente para o outro. Sei que quando a chefe chegou para conversar, tinha pouca gente na frente dela. Ela entrou para falar com a chefe. Quando ela entrou para falar com a chefe falou, eu te conheço. Aí ela está vendo o favor de Deus. Explica aí explicou a situação da Esté. Aí tipo assim, tinha aberto a agenda de novembro e dezembro, a agenda de novembro, já estava esgotado. Aí dezembro, a mulher não abriu que ia estar de férias, estava tentando para janeiro. Aí a Monique falou assim com a mulher falou assim, então faz o seguinte, você, não tem problema, escolhe aqui, qual é a data que você quer, escolhe. Mandou ela escolher a data que ela queria. Aí pegou a data agora para novembro. Já tinha acabado as vagas, dezembro não ia abrir, só talvez em janeiro. E ela tinha ido falar com a chefe para ver se ia abrir a vaga para janeiro, mas ela pegou para 13, né? 13 de novembro, mandou ela escolher, que é 7 de novembro ou 13 de novembro. Falou, 13 está bom para mim. Então tá bom. Não entra. Eu é que vou atender ela. Não entrou na confusão, não entrou na pilha do inferno, não desanimou. Agora exige uma perseverança, ficou lá de 8 da manhã às 11 da manhã. O quanto você está disposto a perseverar sem murmurar? Porque o céu ia fechar se ela começa, como é que pode?
estou aqui nesse lugar, e o céu ia fechar, o favor do céu ia fechar, porque quando você murmura, você diz que Deus é incompetente. É Ele que está no controle, sim ou não? Então, se você está reclamando da tua vida, você está reclamando de Deus. Então, essa realidade, ela vem quando a gente decide mudar o foco. Tudo está um caos, mas aqui dentro eu tenho o reino de Deus. Eu vou viver a realidade do reino de Deus à medida que eu colocar o foco no lugar certo. Não tem mais vaga, as notícias são só assim. Não tem mais jeito, não tem mais... O quanto eu vou crer, o quanto eu vou me posicionar. Então, isso aqui que está escrito é um fato. Muitas vezes não parece, mas é. Porque essa obra aqui, ó, foi realizada. O perfeito morreu pelos imperfeitos. Essa obra aqui tem um poder para mudar a tua realidade. Tua realidade no mundo espiritual mudou, gente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tem 20 minutos só. Meu Deus, eu nunca vi esse tempo passar assim, gente. Vou chamar Josué para fazer uma oração para parar o sol. Pai, não falei nada ainda. 8h35, Márcio. Vou orar para terminar, não é possível, nem comecei. Vou começar agora. Eu quero falar um pouquinho disso aqui hoje, gente. O poder interior do reino. Quero ler com vocês Efésios capítulo 6, verso 10. Em uma versão que eu gosto muito, que é na versão da Bíblia Viva. Efésios 6,10 na Almeida diz assim, ó: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas na Bíblia Viva está assim, ó, dá uma olhada. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Está entendendo o que eu estou falando? Não é um poder externo, é um poder interior, um poder que é depositado dentro de nós, de onde nós vamos tirar força para enfrentar tudo que vier pela frente. Quero recordar-lhes que a força que vocês precisam, a força para enfrentar o dia a dia, a força para enfrentar as dificuldades, a força para enfrentar o pecado, a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor. Poderia colocar entre parênteses, já depositado dentro de vocês. É a nossa nova realidade. O foco da nova realidade é a transformação que acontece dentro de nós. Preste atenção, gente. Tudo quando a Bíblia fala assim de dentro, a Bíblia está falando daquilo que aconteceu dentro. A força da nova criatura é a mudança de natureza. O change. Se tornou pecado para que fôssemos feitos justiça. Se tornou pecado para que eu fosse feito justiça. Levou a natureza do pecado para que eu tivesse a natureza de Deus de volta. E a natureza de Deus entrou em mim. O poder dele entrou em mim. A mudança de natureza é o poder da nova criatura. Associa isso. Tua natureza mudou. E é desse lugar de nova natureza que você tem que tirar força para enfrentar tudo, tentação, pecado, qualquer coisa. É desse lugar que você tem que tirar. Deve vir do imenso poder do Senhor. Mas por que ele está falando isso? Porque a mudança de natureza, olha para mim, ela não aconteceu Deus pedindo um favor. Ela não aconteceu porque Deus é bonzinho. A Bíblia não diz que Deus é bonzinho. A Bíblia diz que Deus é bom, que é diferente de ser bonzinho. Bom é a essência dele. Bonzinho passa a mão na cabeça de quem não deve. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus exerce justiça e ele exerceu em Jesus para nos libertar.
Se ele fosse bonzinho, ele não tinha matado o próprio filho na cruz. Quem matou Jesus foi Deus na cruz. Está escrito. Foi do agrado de Deus moer Jesus. Está escrito em Isaías 53. Por que foi do agrado? Porque ele viu os filhos que viriam depois. Ele viu o resultado. Então preste atenção. A mudança de natureza só foi possível porque Deus exerceu poder. No mundo espiritual, Deus exerceu poder para que fosse possível a tua natureza mudar e a minha. Então não é uma troca de natureza porque Deus é legal, é porque Ele é poderoso. Você entende isso? Por isso que Ele está falando do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Aquilo que fez de vocês novas criaturas foi o poder de Deus. Está conseguindo entender, não? Tua natureza mudou, não é porque você aceitou Jesus, é porque Deus é poderoso, e Ele fez uma obra que só Ele podia fazer, e aí a tua natureza mudou porque você creu. Foi um poder que Ele exerceu. Nós só somos novas criaturas porque Deus é poderoso. A mudança de natureza só é possível porque Deus exerceu o poder ressuscitando Jesus. Essa palavra no original, poder, é kratos. Significa isso aqui, ó. Domínio, força, poder manifesto. Ele manifestou seu poder na cruz. Ei, preste atenção. Deus manifestou seu poder na cruz. O poder dele se manifestou. Por isso a mudança de natureza é poderosa. Só pode ser possível porque Deus é poderoso. Significa especificamente força exercida. Poder efetivamente mostrado em uma autoridade governante. Refere-se à autoridade, domínio e majestade do reino de Deus, que é o lugar onde nós estamos, gente. O reino de Deus não é um lugar físico. O reino de Deus é autoridade delegada em nós. O reino de Deus é como se fosse uma roupa que você veste ela e ela te reveste de autoridade. Lembra do filho pródigo quando ele volta para casa? Quando ele volta para casa, ele fala assim: eu não sou digno mais nem de sandália, nem de roupa, nem... E o pai bota roupa nele, bota sandália, bota anel. Então, aquilo ali Deus está mostrando para a gente: no meu reino tem uma roupa adequada, e essa roupa simboliza a autoridade. É a roupa que está te vestindo. Força, poder. É como você se veste. É interessante que em Efésios 1, né, lá no partir do verso 16, 18, a Bíblia diz que Deus exerceu o seu poder em Cristo. Olha só, a Bíblia diz em Efésios 1, que Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar nas regiões celestiais. No mesmo texto, um pouquinho antes, no verso 16, o mesmo Paulo está escrevendo que ele está fazendo uma oração pela igreja. E essa oração que ele faz é assim, ele diz: ó, eu oro para que vocês recebam revelação, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês saibam a suprema grandeza do poder de Deus operando em vocês. Presta atenção, esse poder que Deus exerceu ressuscitando a Jesus dentre os mortos está operando no nosso interior. Por isso que lá em Romanos 8:11 diz assim, ó: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, esse mesmo Espírito ressuscitará o vosso corpo mortal. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que exerceu esse poder, habita dentro de mim e de você. Esse é o imenso poder de Deus no nosso interior, de onde vem a nossa força. Não é do lado de fora, é dentro. Essa mudança de natureza, porque o Espírito Santo veio habitar em mim, ele é a natureza de Deus em mim. Então, na verdade, eu e você, a gente precisa receber muita revelação sobre isso. O poder que está dentro de você, através da tua fé e certeza, para você poder enfrentar situações. Através da mudança de natureza, a nossa nova realidade é o reino de Deus, gente.
Tua natureza mudou, o reino de Deus está em você. E todo o foco da realidade do reino de Deus está associado a isso. Você só está no reino de Deus porque tua natureza mudou. O reino de Deus está em você porque a tua natureza mudou. Por que está falando tanto de reino de Deus, pastor? Porque o reino de Deus é onde Ele é rei e Ele governa. Onde não tem derrota, onde não tem doença, onde não tem prejuízo, é o reino de Deus, é onde eu e você estamos. É a nossa realidade, é a nossa nova realidade. Minha natureza mudou, tudo mudou. Eu estou no reino de Deus. O poder dele está dentro de mim e de você também. Essa é a tua nova realidade, é desse lugar que a gente tem que tirar força. Olha só como é que Jesus coloca. Em Lucas 17, algumas pessoas se aproximam dele e falam assim, ó. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, olha só. Não vem com visível aparência. É lógico, se o reino de Deus ele não se vê, como é que a gente acessa? Pela fé, que é a certeza do que não. Então a realidade do reino de Deus, como eu estava falando aqui no começo, a sua nova realidade não é palpável, porque o reino de Deus não é palpável. Mas olha a declaração que ele vai dar. O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus... Como é que coloca um reino dentro de uma pessoa? É a sua identidade real, como filho do rei. O reino de Deus em você é a sua natureza mudada. Você entra na família do rei, você se torna parte da realeza. Pastor, mas eu estou aqui sentado nesse banco, moro aqui do lado, daqui a pouco eu vou comer arroz e feijão. A sua realidade sobrenatural, você está no reino de Deus como filho do rei. O reino de Deus está dentro de vós. Poder interior. Olha o poder aí, interior. João Batista, ele era o precursor de Jesus. Foi aquele que veio para preparar o caminho do ministério terreno de Jesus, amém? E a mensagem dele era o quê? É chegado. Então Jesus veio trazer a realidade do reino de Deus, sim ou não? Jesus veio trazer a realidade do reino de Deus. Só que a gente não pode confundir como os discípulos confundiram. Os discípulos acharam que Jesus tinha vindo trazer uma realidade palpável, de um reino palpável, terreno. E na verdade não é, Jesus veio trazer um reino sobrenatural. Jesus veio trazer uma nova realidade. O reino de Deus não é uma realidade exterior. O reino de Deus é uma realidade que Jesus veio trazer da possibilidade, escute, o reino de Deus que Jesus veio trazer foi a possibilidade de todo aquele que crê nele ressuscitar espiritualmente, ter uma nova natureza e mudar de verdade a sua condição. Esse é o reino de Deus que Jesus veio trazer. Porque no Antigo Testamento não tinha essa possibilidade. Mas Jesus, ele veio trazer o reino. O que Jesus veio trazer na nova aliança diferente da antiga? A principal diferença da nova aliança para a antiga é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, o reino que Jesus veio estabelecer foi um reino onde Deus habita dentro de seus filhos. Por isso está dizendo, o reino de Deus mesmo está dentro de vocês. Ou seja, a realidade do reino de Deus é a realidade da mudança de natureza. Se você entender isso, você vai entender que o poder que você precisa já foi operado. Está esperando mais o que se manifestar? Não tem mais o que se manifestar. O reino de Deus não é um lugar, queridos, mas uma realidade de estilo de vida na qual estamos completamente inseridos. Por que estamos inseridos? Por quê? Por quê? Por causa de uma nova natureza. Por isso que o foco tem que estar no interior e não no exterior. Todo o potencial do reino de Deus está associado à nova natureza que habita em nós.
Pastor, por que você está falando disso? É porque o crente ainda se envolve mais com o natural do que com o sobrenatural. Essa nova natureza que habita em mim e em você, precisa ser alimentada, nutrida, para ela poder crescer e funcionar. Por isso que não tem vitória se você não colocar o foco em se fortalecer por dentro. Vai continuar tentando, caindo e levantando, tentando e levantando, caindo e levantando, enquanto não entender que tudo que você precisa já está dentro de você, está faltando só ajustar o foco e colocar o foco em alimentar a nova natureza. Deus não tem mais o que fazer. Não tem oração poderosa, não tem culto de libertação, não tem. Tua natureza mudou, você entregou tua vida a Jesus, depende mais de você do que de qualquer pessoa. Tem, gente? Nova natureza habita em nós. É o poder de Deus, Ele exerceu esse poder. Nos deu todo o potencial. O que é potencial? Potencial de vitória. Sua nova natureza é vitoriosa. Sua nova natureza foi feita para reinar. Em Cristo você é sempre conduzido em vitória. Sua nova natureza, ela vence o pecado, ela vence a tentação, ela vence as lutas, vence as dificuldades. Ela vence tudo. A sua nova natureza vence tudo, desde que ela esteja devidamente fortalecida. Coloca o foco, começa a colocar o foco na tua nova natureza. Começa a ouvir aí no YouTube umas 5, 6 mensagens boas por dia. Boa, mensagem boa. Não adianta ficar ouvindo um hino não, tá? Não adianta ficar ouvindo hino. Hino não fortalece a nova natureza. Hino é bom para adorar a Deus, é legal para caramba, mas começa a ouvir a palavra. Começa a ler 1, 2 capítulos da Bíblia por dia. Ouve mais 2, 3 mensagens boas. Lê. Tira um tempo de oração. Daqui a um mês a gente conversa. Enquanto não estiver fazendo isso, não vai vencer. Pode pedir ajuda, não vai. Depende de nós. A nova natureza já está em nós. Só que eu não quero ter trabalho, então é mais fácil. Ora por mim, César. Expulsa esse demônio. Cara, se eu expulsar e você não se encher, vai voltar 7 vezes pior. Porque quando a casa ficar vazia, ele volta atrás mais 7. Então até para expulsar um demônio, eu tenho que saber se a pessoa está disposta a se encher depois. Senão eu vou tornar a situação dela pior do que antes. É muito mais fácil. Sheldon, ora por mim. Aí o crente 6 horas. 6 horas não, pastor, 9 horas não, 6 horas, ora por mim, 6 horas por mim. A gente está orando, mas você está se enchendo? Você está fortalecendo a sua nova natureza? Você está fazendo o que te cabe? Pastor, não consigo ler a Bíblia. Cara, quebra essa carne. Quebra a carne, abre e lê na marra. É igual, sabe quando você está doente? É igual eu ontem. Ontem a virose tentou me pegar. Tentou me pegar de jeito, meu amigo. Pai, de jeito mesmo. Cheguei no trabalho bem ontem de manhã. Fiz o meu treino. Quando acabei o treino, comecei a me sentir estranho. Comecei a sentir frio, um calor danado. Falei, acho que eu estou com febre. Falei, caramba. Falei, dor de barriga, dor de cabeça, corpo mole. Falei, ih. Dei um jeito lá. Falei, estou precisando ir para casa. Eu já sei que eu vou combater o combate da fé agora. Para minha casa, cheguei em casa 1h da tarde, comecei a hidratar, água Gatorade, deitado, vontade de comer zero vontade, zero. Só de pensar na comida, sabe quando tu pensa na comida vem ânsia de vômito? Sabe, você sabe o que eu estou falando, já teve virose, né? Mas eu falei, cara, eu vou botar essa comida para dentro. Falei, Monique, faz um arrozinho com feijão aí, alguma coisa, eu tenho que botar alguma coisa para dentro, porque eu sei que meu corpo está lutando, porque tem um vírus tentando invadir, o meu sistema de defesa já está se armando, só que eu atrapalhei o sistema de defesa, porque eu não sabia, e eu fiz um treino forte, por isso me pegou de jeito. Quando você faz um treino forte, a tua imunidade baixa.
Então eu fiz um treino forte, aí ele entrou com vontade, me jogou, eu tive 38 de febre. Tá, ontem à tarde, deitei 1h da tarde, ontem acordei hoje 7 da manhã. O corpo lutando. Bebendo água, Gatorade, Monique fez uma comida, e eu botei aquela comida para dentro, cara. Enchi a colher assim, botava, nisso que eu estava mastigando, o vômito vinha aqui, ó. Eu sabia que eu precisava comer, e forcei para aquela comida ficar lá dentro. Deitei, acordei hoje bem. Acordei bem, estou aqui hoje. Mas o que eu estou querendo te mostrar? Pastor, eu não consigo, cara. Bota para dentro, cara. Lê, bota para dentro, lê, faz alguma coisa, tua vida depende disso. Eu coloco mais o foco do lado de fora, coloco mais o foco no que eu estou vivendo. O diabo parece que tem mais força do que Deus. Parece que na boca dos crentes só tem diabo. Não, porque o diabo está furioso. Não, porque o diabo, não sei o que é o diabo, cara. O diabo é derrotado. Coloca o foco na tua nova natureza, meu irmão. Tem que sair mais Deus da tua boca do que o diabo. Está colocando força toda no que o diabo está fazendo? Está dando glória para ele? O diabo já perdeu. Quando que a gente vai entender que o foco do poder de Deus depende da minha edificação de alimento, gente? Tu está 3 dias sem almoçar? Tu está aí agora? 3 dias já. Claro que não, senão tu não estava nem aqui. Então se você está almoçando, jantando todo dia, porque tem que ler a Bíblia também todo dia. Pastor, mas eu não entendo nada. Não diga para mim que não entende nada. Porque foi Deus, teu pai que deixou esse livro para você. Como é que você não vai entender um livro que teu pai te deu? Hoje em dia tem várias versões, versão fácil, versão simples de ler, sabe, pede ajuda, pede explicação a alguém, o quanto você está determinado a colocar o foco na tua nova natureza. Gente, eu estou falando isso com você, porque às vezes a gente está esperando uma manifestação sobrenatural para a minha vida mudar, e a principal manifestação sobrenatural já aconteceu, você é uma nova criatura, isso no mundo espiritual é uma realidade. O reino de Deus em nós é o quê? O reino está dentro de vós. Jesus falou, está dentro de vós. Poder interior, quem está entendendo? Eu sei que é chato, gente, às vezes eu também não quero. Mas eu já estou consciente que eu preciso. Senão eu sou uma criança, que só quero fazer o que eu gosto. Não é o que eu gosto, é o que é preciso ser feito. Ninguém trabalha porque gosta. Às vezes, é difícil encontrar alguém que trabalha em alguma coisa que ama muito fazer. É difícil, a gente trabalha porque precisa. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em fazer o quê? Olha só, como é que um reino, ele coloca dentro de alguém? Como é que eu posso dar um reino? Ele me deu, ele me deu o reino. O que ele está querendo dizer com isso? Ele te deu um reino. Não tenha medo, foi do agrado do Pai dar o reino para você. Meu Deus do céu, o reino de Deus já foi te entregue, cara. O que ele está querendo dizer, Eduardo? De falar assim, foi do agrado do Pai te dar o reino. O que ele te deu quando fala que ele te deu o reino? Ele te deu isso aqui, ó, poder e autoridade. Te deu o reino. Suficiente para vencermos todos os desafios através da nossa nova realidade. Jesus está falando isso, cara, foi do agrado do Pai dar o reino. Quando ele mudou a natureza de vocês, ele mudou a realidade de vocês. Vocês agora têm uma filiação real, têm uma natureza real, têm uma condição real, no mundo do Espírito vocês estão dominando, vocês estão governando, vamos embora, cara, o reino está na mão de vocês. É isso que ele está falando. Essa é a sua nova realidade. Então, Fernando, eu tenho que pegar isso aqui e vestir que nem uma roupa, e sair pela rua com autoridade. Eu vou me vestir da autoridade do reino, eu vou me vestir da realidade do reino, eu vou me vestir da realeza que ele me deu, não é que eu merecia não, ele me deu. Como eu coloco uma roupa para sair, eu tenho que relembrar todo dia, eu sou representante do reino de Deus. O reino de Deus é a minha realidade.
Dentro de nós está o poder que precisamos para vencer tudo. E aí tem que ser colocado o foco nisso, nessa nova natureza. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou. Então olha aqui para mim. Ele não vai te libertar. Ele já te libertou. O quanto você tem entendimento que você é liberto, que nada mais pode te dominar. Agora, se essa mente não é renovada, se eu ainda me vejo como, olha aqui para mim, se eu ainda me vejo como prisioneiro, eu nunca vou andar em liberdade, por mais que eu seja liberto. Não foi o caso do povo no deserto, gente? Por que o povo ficou 40 anos? Porque tinha mentalidade de escravo ainda. O povo era escravo, mas pensava como escravo. Então não adianta, você já foi liberto, mas enquanto você se vê preso, você vai ser preso. Ele já te libertou. Agora, ele me colocou no reino, olha lá. Presta atenção. Ele me transportou para o reino. Mas ao mesmo tempo, aqui atrás estava falando que ele colocou o reino dentro de nós. E ele me deu o reino. Então, qual é essa realidade? É uma coisa só. Nós estamos no reino e o reino está em nós. Estou mergulhado nessa realidade. É desse lugar que eu me posiciono. É desse lugar de autoridade que eu me posiciono quando a enfermidade bate, quando uma escassez bate, quando a dificuldade bate. É desse lugar aqui, ó. Quando um desejo bate, um desejo de errado, de pecado, tem que me posicionar. Não, isso não me domina. Eu duvido, cara, toda pessoa que sentir vontade de pecar, se ela fizer essa oração aqui, se ela vai à frente. Basta fazer essa oração assim: Senhor, em nome de Jesus, eu não sou escravo dessa vontade, e essa vontade não vai me dominar. Eu estou no reino de Deus, eu não sou escravo disso. Eu repreendo isso em nome de Jesus, e eu vivo agora a minha nova realidade. O pecado não me domina mais, eu sou liberto. Eu duvido ir à frente. Duvido. Porque o Espírito Santo está dentro de você, vai ativar essa realidade, você vai suportar. Agora, se eu decido me entregar, também ninguém me segura. Não aguento, não dá para resistir. Se você pensar assim, realmente vai cair todas. Porque está escrito, né, que Deus não nos dá uma prova maior que possamos suportar. Que interessante a Bíblia dizer isso. Deus não me dá uma provação maior do que eu possa suportar. Então Deus está vendo uma capacidade em mim de suportar que nem eu mesmo estou vendo. Deus está vendo em mim uma capacidade que nem eu estou vendo. Amém, queridos? Então eu vou fechar com esse verso aqui. Passei um pouquinho do tempo, nem sei porquê. O que é nascido de Deus? E esta é a vitória aqui. O que? Então preste atenção. O que é nascido de Deus está falando da nossa nova realidade. Ser nascido de Deus é a mesma coisa que nascer de novo, é a mesma coisa que se converter, é a mesma coisa que ter a sua natureza mudada, é a mesma coisa que ter o reino de Deus dentro de nós, é tudo a mesma coisa. Nascido de Deus é um novo nascimento, é a conversão, é quando o reino de Deus vem habitar em nós. Então, presta atenção, a primeira parte do versículo está falando da realidade de tudo que eu falei hoje. O reino de Deus em nós, o poder, a força, tudo dentro de nós. E ele está falando que quem é nascido de Deus, quem tem o reino de Deus dentro, quem tem o poder de Deus dentro, vence o mundo. É isso que a primeira parte do versículo está falando. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então a primeira conclusão que eu posso tirar desse versículo é essa: a realidade do reino de Deus sempre será vitoriosa sobre a realidade do mundo.
É o que ele está dizendo aqui, ó. O que é nascido de Deus, ou seja, a realidade do reino de Deus, vence o mundo. Agora, a primeira parte do versículo para funcionar, depende do que ele está falando depois. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa certeza. O quanto a gente conhece sobre a nossa nova realidade. E o quanto a gente crê e se posiciona com essa nova realidade. Então não adianta eu ser nascido de Deus e ter todo o potencial para vencer o mundo, se eu não estou disposto a exercer fé nesse potencial para vencer de fato. Então, fecho com isso. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, a realidade do reino de Deus sempre será vitoriosa sobre a realidade do mundo. E é através de um posicionamento de fé na minha nova realidade que eu trago toda a sua manifestação. Manifestação de quê, pastor? Da minha nova realidade. Da realidade do reino de Deus. Depende disso. Pastor, mas é difícil, hein? É. Não estou dizendo aqui que é fácil. Mas também não vou abrir minha boca para dizer que é impossível. Porque é possível. É perfeitamente possível. E foi o sistema que o Deus criou, para que em meio às lutas a nossa fé seja exercitada e a gente cresça em maturidade. Então a tua realidade é mais que vencedor, querido. O reino de Deus está dentro de você. Foi do agrado do Pai te entregar o reino. O que você está fazendo com esse poder que Ele te entregou? O que você está fazendo com o poder que Ele te entregou? Com o poder que está dentro de você? Você está multiplicando esse talento? Você está alimentando? Você está se fortalecendo? Ou você está colocando mais o foco numa realidade externa? Do lado de fora não tem nada para alimentar o reino. Tem que ser uma decisão consciente todo dia. Ei, você tem que andar olhando mais para dentro do que para fora. Como é que é isso, pastor? Olhar para dentro. Olhar para dentro é abrir os olhos da fé. Não vivemos pelo que vemos. Vivemos pelo que? Pelo que? Cremos. Isso é andar olhando mais para dentro do que para fora. Amém, queridos? Vamos adorar a Deus nessa noite para a gente ir embora?